Participe da Escola Bíblica de Casais da Assembleia de Deus em Curitiba, que acontecerá de 16 a 19 de setembro. O evento será gratuito e totalmente online pelas mídias sociais da igreja. Preletores, Pastor Pablo Arthur, Pastor Aguinaldo Bete e Pastor Neilson Silva. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas à lição 10 desse trimestre da Escola Bíblica Dominical. Falta pouco para chegarmos ao fim de mais uma revista. Eu sou a professora Larissa e estou muito feliz por falar com vocês mais uma vez. E eu gostaria de saber, vocês já pararam para pensar em como a gente sabe quando uma profecia vem de Deus ou não? Imagino que sim. Tanto se você já leu muito a Bíblia e se deparou com os vários livros dos profetas, ou no nosso contexto pentecostal, quando foi o caso de vocês ouvirem uma profecia no âmbito da igreja. Será que as profecias ocorrem por algum motivo? De onde elas vêm? Para onde elas vão? Hoje vamos estudar o assunto com base no livro de Neemias e com base no tema maior dos princípios divinos em tempos de crise. Ao fim dessa aula, espero que você compreenda os cuidados que precisamos ter no que diz respeito às profecias. Além disso, que você saiba diferenciar o profeta do Antigo Testamento daquele do Novo Testamento e que você também se sinta motivado a estudar as Escrituras e buscar discernimento de Deus ao explorar esse assunto. Então, me acompanha, que vou retomar o contexto dessa lição para que a gente continue a aprender juntos. Ao longo das últimas aulas, estudamos um período muito significativo na história do povo judeu, o retorno do cativeiro babilônico. Após vários anos, com a ordem dada pelo rei Ciro da Pérsia, os judeus puderam retornar a Canaã. Assim voltaram em 3 levas. A primeira, liderada por Zorobabel, a segunda, liderada por Esdras, e a terceira, liderada por Neemias. Como estudamos, quando Neemias retornou a Jerusalém com a terceira leva do povo, ele tinha o claro objetivo de reconstruir os muros da cidade. Mas não foi nada fácil. Lá, ele encontrou desafios externos, pois o povo havia se apropriado de costumes pagãos dos babilônicos e agora corria o risco de se apropriar dos costumes dos povos que o rei da Síria havia levado para a terra de Canaã, após grande parte da população de Israel ter sido levada cativa. E Neemias também precisou lidar com desafios internos, como a desunião do povo em um contexto em que irmãos ricos abusavam dos mais pobres, que não podiam pagar os altos impostos do Império Persa. O povo precisou se unir para conduzir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Por isso, Neemias e Esdras foram líderes muito relevantes nesse período. Eles foram fundamentais na realização de reformas espirituais entre o povo, porque para vencerem, também precisavam se dedicar à oração e buscar uma vida de santidade. Na aula passada, os professores Paulinho e Sandy falaram sobre como vencer as oposições à obra de Deus. Ali, a gente se aprofundou um pouco mais sobre a questão da perseguição gerada pelos samaritanos, que tentavam fazer o povo judeu desistir da sua missão de restabelecer a sua nação e de restaurar a observância da lei de Deus. Hoje, vamos analisar um outro desafio enfrentado por Neemias. Além de tudo isso que estava acontecendo, ele também precisou lidar com os falsos profetas que o cercavam e tinham o objetivo de intimidá-lo, assim como o resto do povo, a fim de interromper a obra. Vamos analisar o texto em Neemias capítulo 6, para entender melhor as dificuldades que eles enfrentaram. Nos primeiros versículos, Neemias conta como só faltavam as portas para que a obra fosse concluída. Então, Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem a Neemias pedindo que ele os encontrasse. E ele respondeu que não poderia, pois estava envolvido em uma obra muito importante. Mas os dois insistiram mais vezes e a resposta de Neemias sempre foi a mesma. Agora vamos ler juntos do capítulo 6, versículo 4 ao 9. 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez lhes respondi da mesma forma. Na 5ª vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas e Gesem o confirma que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro.
De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito: olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Eu, Neemias, lhe respondi: nada do que você diz é verdade. É tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Nesse trecho, percebemos que, após tantas estratégias frustradas para impedir a reconstrução dos muros, houve ainda mais algumas tentativas dos inimigos do povo judeu de tentar confundi-los e fazê-los parar a obra. Ao perceber que os judeus prezavam muito pela palavra dos profetas, decidiram usar isso a seu favor. O povo se recordava dos profetas Ageu e Zacarias, cujas profecias haviam impulsionado a reconstrução do templo, que estava parado há 15 anos. Após as profecias desses homens, as construções continuaram e prosseguiram até a inauguração do templo. Como os samaritanos haviam falhado nas estratégias anteriores, pois os judeus haviam recusado as propostas de cooperação deles e não quiseram se misturar com eles, eles passaram a subornar os profetas. Eles deveriam dizer a Neemias que ele estava correndo perigo de morte, na tentativa de atemorizá-lo e distraí-lo de seu propósito. Nos versículos seguintes, a partir do 10º, nós podemos ver como se deu esse episódio na vida de Neemias. Vou ler aqui para você. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, que não podia sair de casa. Ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim, poderiam me difamar e me desacreditar. Na passagem que lemos, Neemias dá uma lição magistral de como se deve lidar e julgar as profecias. Em nenhum momento ele se deixou levar pela emoção. Com confiança na sabedoria que Deus havia lhe dado e com uma vida de oração e vigilância, ele teve condições de examinar a profecia e verificar que aquela palavra não vinha de Deus. Primeiro, ele achou muito estranha a proposta de que se escondesse no templo por sua vida estar em perigo. E em seguida, ele já questiona: por que um homem como eu fugiria? Era de fato uma profecia que trazia uma mensagem de medo, de desespero, e não de confiança, de fé, como se esperaria de uma palavra inspirada por Deus. Além disso, ele percebe que, por não ser sacerdote, ele não deveria ingressar no templo de qualquer maneira, daquela forma. A partir desse exame que realizou sobre a profecia, ele discerniu que ela não era de Deus. Existem vários exemplos bíblicos, não apenas no Antigo Testamento, sobre o esforço de discernir se uma palavra vem ou não de Deus. No Novo Testamento, por exemplo, nós temos o episódio descrito em Atos 16, do versículo 16 ao 18, em que Paulo discerniu o espírito de uma jovem adivinha. Naquele contexto, ela predizia muitas coisas que pareciam estar corretas, mas nem por isso aquilo era de Deus. Por isso precisamos ter cautela. Inclusive, temos uma advertência de Jesus lá em Mateus 24, do versículo 23 ao 25, que diz assim: portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Percebam então que a ocorrência de milagres ou operação sobrenatural não comprova, por si só, que uma obra ou manifestação é de Deus. No livro Teologia Sistemática Pentecostal, em lição escrita pelo teólogo Antônio Gilberto,
nós temos como definição do dom de profecia a manifestação sobrenatural da mensagem verbal pelo Espírito para edificação, exortação e consolação do povo de Deus. Além disso, ele nos adverte de que existe uma diferença entre a profecia na igreja de hoje e a profecia da Escritura, que é infalível. A profecia na igreja hoje deve ser julgada, pois está sujeita a falhas por parte do profeta. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 29, nós temos a seguinte recomendação: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a profecia tem tantas questões a serem consideradas, por que ela é denominada o principal dom, conforme a primeira carta aos Coríntios 13, 2? Vamos observar essa questão ao longo da aula, mas desde logo vale ressaltar que a profecia edifica a igreja como um corpo e não apenas como indivíduos, além de ser um meio de expressão de diversos dons. Sendo assim, sistematizando o que foi dito até aqui, como reforça o teólogo Antônio Gilberto, a profecia deve ser julgada. Lá no Antigo Testamento, enquanto palavra dos verdadeiros profetas de Deus, ela tinha o status de infalível, mas no Novo Testamento não é assim. Enquanto igreja, precisamos discernir os espíritos enganadores. E é por isso que João adverte em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. O papel e a posição de profeta no Antigo Testamento não são iguais àqueles do Novo Testamento, embora haja pontos de contato. Para vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento, a importância do profeta é tão grande que há uma divisão no cânon hebraico, na Bíblia hebraica com esse nome. Como nós vimos lá no trimestre anterior, o cânon hebraico, que corresponde ao nosso Antigo Testamento, é composto de 3 divisões: lei, profetas e escritos. Os livros e o conteúdo da Bíblia hebraica são iguais ao do nosso Antigo Testamento na Bíblia evangélica. A diferença está só na divisão. Os profetas são tão importantes no período veterotestamentário que a segunda divisão do cânon é atribuída a eles. E não só isso, toda a lei, que corresponde ao Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, segundo a tradição, tem por Moisés como autor, que é considerado um dos maiores profetas que já existiram. Essas profecias que compõem o cânon bíblico são consideradas infalíveis, diferentemente daquelas que exercem o ministério de profeta nos dias atuais, ou melhor, diferentemente daqueles que exercem esse ministério nos dias de hoje. Podemos apontar como as seguintes características principais do profeta do Antigo Testamento. Primeiro, ele recebia conhecimentos divinamente revelados, conhecimentos especiais da parte de Deus sobre as pessoas, sobre eventos da história e sobre a verdade redentora. Era assim que eles exerciam seu papel de encorajar, exortar o povo e permanecer fiel a Deus e ao seu conserto. A profecia do Antigo Testamento tinha o propósito de tornar clara a vontade de Deus para o seu povo. Ela continha instrução, juízo e advertência, e muitas vezes anunciava o juízo de Deus antes dele ser executado. Em segundo lugar, os profetas também eram usados de forma sobrenatural para operar milagres. Através deles, Deus se apresentava de modo sobrenatural ao mundo. E terceiro, eles tinham um estilo de vida característico. Muitos deles abandonaram as atividades seculares e corriqueiras da vida para viverem de modo exclusivamente consagrado a Deus. Exemplos emblemáticos disso são os profetas Elias, Eliseu e João Batista. João Batista é um profeta muito marcante nesse sentido. Ele é mencionado no início do Novo Testamento, mas exerce o ministério profético do Antigo Testamento, ainda com a função de preparar o caminho do Messias. Em Mateus 3, a Bíblia relata que ele apareceu no deserto da Judéia, onde ele passou a anunciar uma mensagem de arrependimento, ou seja, ele se retirou para um lugar afastado, o deserto. A Bíblia ainda diz que ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Mas agora,
que a gente já entendeu as principais características dos profetas no Antigo Testamento, é interessante que a gente entenda a figura do falso profeta. Afinal, essa é uma figura com a qual Neemias precisou lidar e também acerca da qual Jesus nos advertiu, naquele trecho que lemos em Mateus 24. O Antigo Testamento traz muitas referências de falsos profetas. No Antigo Testamento eram considerados falsos aqueles profetas que profetizassem coisas contrárias à lei de Deus, aqueles que predissessem coisas que não se cumprissem, aqueles que não denunciassem os pecados do povo, que desviassem as pessoas do Deus verdadeiro para alguma forma de idolatria, ou ainda aqueles que praticassem alguma forma de adivinhação, astrologia, feitiçaria, bruxaria e coisas semelhantes. É necessário perceber que os profetas do Antigo Testamento assumiam uma posição singular que não tem equivalente no modelo do profeta do Novo Testamento. Eles eram efetivamente a voz de Deus para o povo de Israel. Tanto que muitos deles tiveram suas profecias registradas de forma permanente no cânon das Escrituras. Por exemplo, as profecias de Isaías, Jeremias, Daniel não são só profecias, mas são profecias que compõem o cânon, que compõem as Escrituras Sagradas. Como finalizamos essa etapa de falar sobre a profecia no Antigo Testamento, vale ressaltar o que ela significa no Novo Testamento. Nele, além do exercício da profecia ser definida como um dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, o ser profeta é um dos 5 dons ministeriais da Igreja, ao lado de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas, apesar de suas diferenças, as características do profeta no Antigo Testamento que nós vimos nos ajudam a compreender o ministério profético no Novo Testamento e a função do dom de profecia, que é dado pelo Espírito Santo para a edificação da Igreja e continua tendo, como no Antigo Testamento, a função de exortar, encorajar, instruir, repreender o povo de Deus, mostrando ao povo a vontade de Deus. Apesar dessas diferenças entre o ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a profecia continua sendo muito importante no Novo Testamento e para os cristãos de hoje também. Tanto que o apóstolo Paulo nos aconselha lá em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Agora, voltando ao contexto presente no livro de Neemias, percebemos como ele foi capaz de discernir que aquela profecia era falsa, pelo conhecimento da palavra de Deus, por seu discernimento e por uma vida de oração e de busca por santidade. Sendo assim, tendo em vista todo o conteúdo que vimos sobre o episódio na vida de Neemias e sua atitude, além das questões teóricas sobre a profecia na Bíblia, nós percebemos como o conhecimento das Escrituras é fundamental para sermos cristãos maduros e corajosos para realizar a obra de Deus. Podemos tomar o exemplo de Neemias como motivação na hora de buscar a compreensão quanto ao fato de uma mensagem ser a palavra de Deus ou não. Está em conformidade com as Escrituras? Sempre pergunte isso e ore para que Deus te dê discernimento. Uma passagem bíblica sobre isso muito impactante e que vale guardar na memória está lá na carta aos Gálatas, no capítulo 1, em que Paulo faz uma advertência séria aos Gálatas, no sentido de que fosse amaldiçoado todo aquele que distorcesse o Evangelho. E ele ainda adiciona que, mesmo que um de nós, ou mesmo um anjo do céu, venha anunciar um Evangelho diferente, que seja amaldiçoado. Esse trecho chama muita atenção porque muitas doutrinas falsas já foram anunciadas com base em supostas profecias, mensagens de Deus dadas por anjos. Então, cuidado! Mesmo que um suposto anjo aparecesse trazendo uma mensagem com operação sobrenatural, ele não mereceria crédito se essa palavra contrariasse as Escrituras Sagradas. Para finalizar, e para te incentivar a continuar estudando a Bíblia a fim de conquistar discernimento do Espírito Santo, vou compartilhar um trecho de um texto do famoso teólogo N.T. Wright sobre a interpretação da Bíblia. A interpretação da Bíblia permanece, então, uma tarefa enorme e maravilhosa.
É por isso que precisamos nos envolver na medida em que tivermos tempo e capacidade. Devemos fazer isso não apenas individualmente, mas também através de um estudo cuidadoso e sob oração dentro da vida da igreja, onde diferentes membros terão diferentes habilidades e conhecimentos para ajudar. A única regra certa é lembrar que a Bíblia é realmente um presente de Deus para a igreja, para equipá-la para a sua obra no mundo. E esse estudo sério pode e deve se tornar um dos lugares onde e os meios pelos quais o céu e a terra se entrelaçam e o propósito futuro de Deus chega ao presente. Linda essa citação, não? Por isso, a palavra de Deus sempre será a nossa principal fonte para que conheçamos a Deus e saibamos discernir o que vem dele e o que não vem, assim como fez Neemias no contexto da nossa lição. A busca do conhecimento da palavra de Deus, aliada a uma vida de oração e de vigilância e de busca pelos dons espirituais, em especial o dom do discernimento, serão as ferramentas que nos auxiliarão no desempenho dessa tarefa. Obrigada por acompanhar a lição 10 da Escola Bíblica Dominical. Desejo que você seja guardado e guardada na graça e no amor perfeito de Jesus. Até logo!